desemprego cai para 8,7% no trimestre encerrado em setembro. Inadimplência nos pequenos negócios atinge o menor nível da série histórica. E você vai ver também. O comércio brasileiro já se prepara para a maior oferta de vagas temporárias dos últimos 9 anos. Anvisa define a composição das vacinas contra a influenza para 2023. Rússia afirma que a Ucrânia se retirou das negociações de paz por ordem dos Estados Unidos. E ainda, Catar relaxa as medidas anti-Covid e anuncia que vai deixar de exigir testes para turistas durante a Copa. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora, olha, 1h em ponto pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a taxa de desemprego no Brasil recuou para 8,7% no terceiro trimestre deste ano. Essa é a menor marca desde 2015. A população ocupada com algum tipo de trabalho chegou a 99.300.000 no terceiro trimestre, alta de 1%, que equivale a mais de 1 milhão em relação aos 3 meses anteriores. Com isso, voltou a bater recorde na série histórica iniciada em 2012, de acordo com o IBGE. Em relação à forma de inserção dos trabalhadores, a pesquisa mostra que houve crescimento de 1,3% no número de empregados com carteira de trabalho assinada em relação ao trimestre anterior, chegando a 36.300.000 pessoas. Na comparação anual, o contingente cresceu 8,2%. A inadimplência nos pequenos negócios atingiu o menor nível dos últimos 2 anos. Um levantamento do Sebrae apontou que pouco mais de 20% das micro e pequenas empresas aqui no Brasil estão endividadas. Uma pesquisa realizada pelo Sebrae em conjunto com o IBGE revelou que 24% das pequenas empresas estão endividadas. Esse foi o menor nível registrado na série histórica iniciada em março de 2020. O Sebrae, que analisa o impacto da crise sobre os pequenos negócios, sobretudo em relação às dívidas, informou que a maior taxa de inadimplência aconteceu justamente no início da crise sanitária, entre maio e julho, quando ficou em 41%. Com a retomada da economia e volta gradual à normalidade, o número diminuiu. Há um ano estava em 31%. O levantamento também diz que 37% dos pequenos negócios estão com as dívidas sob controle, enquanto 39% não apresentam dívidas. No mesmo período de 2021, em outro levantamento realizado pelo Sebrae em conjunto com a FGV, chegou-se à conclusão que 35% das empresas não possuíam dívida alguma e 35% também estavam inadimplentes. Parte dos empresários realizou investimento nos últimos meses, sobretudo em relação à aquisição de máquinas, equipamentos e instalações. Agora uma boa notícia para quem está fora do mercado de trabalho. Mais de 109.000 vagas temporárias devem ser abertas no comércio brasileiro para o Natal deste ano. Caso a projeção da Confederação do Comércio se concretize, vai ser a maior oferta de trabalho para o período nos últimos 9 anos. O comércio brasileiro está otimista e deve abrir mais de 109.000 vagas temporárias para suprir o aumento das vendas no período de Natal. Se essa previsão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo se consolidar, vai ser a maior oferta de trabalho para a data desde 2013, quando 115.500 vagas foram criadas pelo segmento. De acordo com a Confederação, o Natal representa o melhor período comercial para o setor varejista brasileiro. Com a data comemorativa, o faturamento em dezembro costuma crescer cerca de 35% em comparação com o mês anterior. Se comparado com 2021, a expectativa de contratações temporárias para o período é 2% maior para este ano.
Segundo o levantamento, o aumento do número das contratações tem relação com a melhora do cenário epidemiológico após a vacinação contra a Covid-19. Já no comparativo com 2020, primeiro ano da pandemia, a alta prevista na oferta de vagas é quase 50% maior em 2022. Os supermercados do varejo devem responder pelo maior volume de contratações durante o período do Natal, com mais de 45 mil vagas temporárias em todo o território brasileiro. Logo em seguida, aparece o segmento de vestuário, com quase 26 mil novos postos de trabalho. E agora a gente fala sobre o turismo brasileiro, que teve o melhor resultado para agosto em 6 anos. A aceleração acontece com a retomada das viagens após a pandemia. O faturamento foi de 17 bilhões e 600 milhões de reais em todo o país. Após a pandemia, a retomada do turismo acelera em vários segmentos, de negócios, cultural, de aventura. O Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo informou que de janeiro a agosto deste ano, o setor do turismo faturou 129 bilhões de reais, um aumento de 33% em relação a 2021 e de 41% na comparação com 2020. Entre os segmentos que mais contribuíram para o rendimento em agosto estão os transportes aquaviário, aéreo e terrestre. A temporada de cruzeiros de 2022 pode ser a maior dos últimos 10 anos. Somente nesse setor devem ser injetados na economia cerca de 4 bilhões de reais e gerar em torno de 44 mil empregos diretos e indiretos. A estimativa do governo é que de janeiro a dezembro o país receba cerca de 4 milhões de turistas estrangeiros. Confirmando a previsão do mercado financeiro, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros em 13,75%. A decisão foi tomada ontem, por unanimidade, na penúltima reunião do ano. Vamos ver. A queda da inflação fez o banco não mexer na Selic. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária manteve a taxa em 13,75% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Em comunicado, o Copom informou que manterá os juros pelo tempo necessário para segurar a inflação e julgou o nível adequado para lidar com as incertezas sobre a economia brasileira. O órgão, porém, não descartou a possibilidade de novos aumentos caso a inflação não caia como esperado. A taxa continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. Essa foi a segunda vez seguida que o Banco Central não mexe na Selic, que permanece nesse mesmo nível desde agosto. E olha, na Europa, o Banco Central continua com a política de aperto monetário para combater a inflação. E esse já é o terceiro aumento. Dessa vez, a elevação das suas principais taxas de juros chegou a 0,75 ponto percentual. As altas acontecem em um momento de grande preocupação por conta aí da disparada da inflação na zona do euro. O alto volume de vencimentos de títulos vinculados à taxa de juros básicos da economia fez a dívida pública federal cair em setembro. Segundo números divulgados hoje pelo Tesouro Nacional, o recuo foi de 0,51%. O Tesouro prevê que a dívida pública federal subirá nos próximos meses. De acordo com o Plano Anual de Financiamento apresentado no fim de janeiro, o estoque da DPF deve encerrar 2022 entre 6 trilhões e 6 trilhões e 400 bilhões de reais. A dívida pública monetária em títulos interna caiu 0,72%, passando de 5 trilhões e 536 bilhões de reais em agosto para 5 trilhões e 496 bilhões de reais em setembro. No mês passado, o Tesouro resgatou 76 bilhões e 70 milhões de reais em títulos a mais do que resgatou, principalmente em papéis pré-fixados com juros fixos e em papéis corrigidos pela taxa Selic. E agora um alerta aí para você que nos assiste, o eleitor tem só até sábado para baixar o e-título. Vale lembrar que a versão digital pode substituir o título de eleitor e o documento com foto.
Quem já usou o aplicativo no primeiro turno ou anteriormente em outras eleições já tem o título de eleitor digital e não precisa emitir o documento novamente. O Tribunal Superior Eleitoral orienta os eleitores que ainda pretendem ter a versão digital do título a se organizarem e evitarem baixar o aplicativo de última hora. É preciso ter um registro na Justiça Eleitoral para emitir o documento, que depois vai poder ser acessado a qualquer momento. Com o e-título é possível acessar vários recursos, como consulta do local de votação, formulário de justificativa para ausência, entre outros. O uso do aplicativo não é obrigatório e funciona como uma alternativa digital para o documento impresso com foto. Na hora de votar, o eleitor pode levar apenas o celular com o e-título, desde que esteja com a biometria em dia com a Justiça Eleitoral. Se a sua foto não estiver aparecendo no aplicativo, não poderá ser usado para liberar o acesso à urna. Agora a gente fala de saúde. As farmacêuticas devem ajustar os insumos para a produção de vacinas contra a gripe do próximo ano. A Anvisa já definiu a composição dos imunizantes para garantir maior eficiência contra os subtipos dos vírus atuais. Todos os anos, a Organização Mundial da Saúde analisa todos os subtipos de gripe que circulam no planeta e, a partir dessa informação, define os que atuam com maior intensidade naquele momento, para que a eficiência das doses contra a doença possa melhorar. E, em conformidade com as determinações da OMS, a Anvisa atualiza a composição das vacinas da influenza e publica quais os insumos devem ser utilizados no ano seguinte para combater as mutações do vírus. Com isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a composição de vacinas trivalentes e quadrivalentes contra a influenza, que vão ser usadas no país em 2023. As doses contra a gripe, produzidas a partir de ovos de galinha, devem usar as seguintes cepas: H1N1, H3N2 e linhagem B Victoria. Já nas vacinas não baseadas em ovos, a cepa do vírus AH3N2 deve ser um vírus similar ao influenza A Darwin H3N2, juntamente com as demais cepas, H1N1 e B. E as vacinas quadrivalentes contêm 2 tipos de cepas do vírus influenza B, sendo o segundo da linhagem Yamagata, além dos 3 tipos de cepas obrigatórias para as vacinas trivalentes. E antes do intervalo, vamos falar do tempo. Diversas áreas de instabilidade continuam se formando no sul do país. Uma nova frente fria deve se deslocar do sul para outras regiões nos próximos dias, provocando queda nas temperaturas. Nesta quinta-feira, muitos estados ainda devem enfrentar uma mistura de calorão com os temporais de fim de tarde. Vamos ver então como está o tempo nesse momento em algumas cidades? Essas são imagens da cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Podemos ver que o céu está bem azul, mas com muitas nuvens carregadas que já começaram a se formar. A cidade registra nesse momento 27 graus e tem previsão de chuva ainda nesta tarde em alguns pontos da cidade. Em Nova Bandeirantes, em Mato Grosso, o tempo segue parecido. Só que por lá o tempo segue bem quente e abafado. A cidade registra nesse momento 33 graus. E olha, o céu já começou a ficar bem encoberto, como você vê aí na sua tela. De acordo com o IMET, a previsão é de chuva forte. E para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos juntos com a câmera 10 lá fora. Olha só, quinta-feira por aqui tem sido marcada por calorão. Nesse momento, a capital paulista registra 31 graus. De volta comigo, nuvens carregadas podem se formar em alguns pontos da cidade ao longo da tarde, provocando chuvas isoladas. E veja a seguir, Rússia afirma que a Ucrânia se retirou das negociações de paz por ordem dos Estados Unidos. E ainda, Catar não vai exigir teste anti-Covid de turistas durante a Copa. Nós voltamos já, não perca! Já estamos de volta, ao vivo, agora 1h16 pelo horário de Brasília e voltamos com os destaques internacionais. Agora a gente atualiza a situação no leste europeu. Autoridades de Kiev informaram nesta quinta-feira que a capital e arredores estão enfrentando novos problemas energéticos. De
De acordo com o governo regional, a capital ucraniana voltou a ser alvo de intensos bombardeios russos nesta madrugada, o que comprometeu cerca de 30% da sua capacidade de produzir energia. Moradores ficaram boa parte da manhã sem eletricidade por conta dos ataques, mas a previsão é de que novas interrupções aconteçam na região. O corte emergencial é uma forma do governo economizar energia em meio às perdas de suas centrais de abastecimento. A Rússia voltou a atacar Kiev há 3 semanas, como forma de retaliação pelas explosões que atingiram a ponte da Crimeia, uma região anexada por Moscou em 2014. E a Rússia alertou nesta quinta-feira que satélites comerciais dos Estados Unidos e seus aliados podem se tornar alvo de ataques se os países se envolverem no conflito com a Ucrânia. A Rússia ainda acusou o governo americano de interferir nas negociações que estavam em andamento em março deste ano. Um alto funcionário do Ministério de Negócios Estrangeiros da Rússia disse que a infraestrutura civil americana pode ser um alvo legítimo para um ataque de retaliação. Segundo o departamento, se os Estados Unidos ou qualquer um de seus aliados se envolverem em conflitos armados diretamente, as ameaças serão cumpridas. Até o momento, Estados Unidos e países europeus seguem fornecendo para a Ucrânia armas e ajuda militar. Ainda nesta quinta-feira, a Rússia acusou a Ucrânia de se retirar das negociações de paz sob ordens de Washington. De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, o acordo estava em andamento quando a Ucrânia se recusou a continuar. As negociações entre Kiev e Moscou estão paralisadas desde março e os dois países trocam acusações por este bloqueio. No final de setembro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi mais categórico e disse que não negociaria com a Rússia enquanto Putin for o seu presidente. Israel e Líbano assinam nesta quinta-feira um acordo para a delimitação da fronteira marítima, depois de negociações mediadas também pelo governo dos Estados Unidos. O acordo representa um avanço, já que os dois países estão oficialmente em guerra. O tratado vai permitir aos dois países a exploração de reservas de gás no Mediterrâneo. Israel vai ter controle sobre o campo de Karish e vai conceder ao Líbano o campo de Cana. Por causa do estado de guerra entre os dois países, o Líbano se recusa a ter a delegação na mesma sala que Israel e assinar o mesmo texto. Este é um acordo que fortalece a segurança de Israel e a nossa liberdade de ação contra o Hezbollah e as ameaças do norte. Há um raro consenso no padrão de segurança em relação à necessidade desse acordo. Uma parte da reserva de Cana vai ultrapassar a linha de fronteira entre os dois países. Israel vai ficar com parte do lucro da exploração. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, celebrou na véspera a assinatura do acordo, considerado histórico, e destacou que foi preciso muita coragem para o compromisso. Centenas de imigrantes venezuelanos foram enviados de volta para o seu país após uma mudança de regra para a entrada nos Estados Unidos. Aviões vindo do Panamá e do México com quase 400 migrantes chegaram à Venezuela após dias de uma tentativa frustrada de entrar no território americano. Após a chegada de mais de 150 mil venezuelanos aos Estados Unidos em um ano pela fronteira terrestre, Washington impôs um novo protocolo para interromper a onda migratória, que também virou uma controvérsia política antes das eleições americanas de meio mandato. A nova regra prevê a entrada de cerca de 24 mil venezuelanos em um programa que torna obrigatória a chegada por via aérea e com um endosso de um patrocinador. E pelo acordo, Washington pode expulsar para o México qualquer pessoa que entrar ilegalmente pela fronteira terrestre. Como a Venezuela e os Estados Unidos não têm relações diplomáticas desde 2019, a deportação de pessoas sem documento não é possível para o país de origem. Cerca de 20% da população venezuelana vive como migrante ou refugiado, ou em diferentes partes do mundo, desde que a crise inflacionária começou há cerca de 7 anos atrás. E agora vamos falar de esporte, dos destaques da rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras só não se sagrou campeão ontem porque no Beira-Rio o Internacional virou o jogo contra o Ceará por 2-1. Lima converteu um pênalti aos 6 minutos, mas no segundo tempo, Edenilson e Alan Patrick marcaram e adiaram a festa do Palmeiras. O Inter é o vice-líder. O Corinthians recebeu o Fluminense em Itaquera, mas nem os 37 mil corintianos que estiveram ali presentes conseguiram parar o Fluminense.
que ganhou por 2-0 com 2 gols do centroavante argentino Cano. Com esse resultado, o time carioca volta ao 4º lugar do campeonato. E o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino por 2-1 no Engenhão. O Glorioso abriu o placar com Gabriel Pires, mas Luan Cândido empatou para o Bragantino. O Alvinegro desempatou 10 minutos depois com Tietê. E ainda falando de esporte, o Ministério da Saúde do Catar anunciou um relaxamento nas medidas anti-Covid a partir do dia 1º de novembro. O país informou que deixará de exigir testes dos turistas. O relaxamento nas medidas anti-Covid vai entrar em vigor a partir de 1º de novembro, 19 dias antes do início do primeiro Mundial no Oriente Médio. O torneio vai trazer o maior fluxo de visitantes da história do país, que tem 2,9 milhões de habitantes. A pasta também garantiu que cidadãos catares e residentes também não vão precisar fazer testes de Covid 24 horas antes de retornarem do exterior. A Copa do Mundo, que acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro, é o primeiro grande evento esportivo aberto para o público desde o início da pandemia em 2020. Os organizadores catares e a FIFA querem que o torneio seja um sinal de que o mundo está superando a Covid. Mas o Ministério da Saúde advertiu que vai colocar em prática medidas especiais se a situação da pandemia no país se agravar. E faltam 24 dias para a Copa do Mundo. No Boletim Esquenta Catar de hoje, Leonardo Félix fala sobre a questão ambiental no país sede. O Catar tem um plano de ação climática para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Vamos conferir. Olá, pessoal. Este é o Esquenta Catar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar sobre o meio ambiente no país sede do Mundial. Apesar de ser um país moderno e inovador, sempre lançando tendências para o mundo, o Catar é considerado um dos maiores poluentes do planeta. Isso se deve ao surgimento e desenvolvimento de metrópoles e áreas urbanas com enorme fluxo de veículos, além de vasto parque industrial no ramo do petróleo e gás natural. Com isso, o país planeja reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 25% até 2030 e lançou um plano de ação dias antes da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP26, realizada em novembro do ano passado em Glasgow, na Escócia. É isso aí, tá chegando a hora, faltam 24 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. É isso aí, Léo. Contagem regressiva, hein? Tá chegando a hora. É. E essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Daqui a pouco o Kleber Werneck chega com mais informações. Uma ótima tarde e até amanhã.